Revisão da dilatação térmica dos sólidos. A dilatação térmica se dá através da diferença de temperatura. Quando há a diferença de temperatura, acontece um tipo de dilatação. A dilatação térmica se dá através da construção civil, nos veículos, fundindo o motor, no madeiramento da casa, na escuta aqueles estralos em cima da casa através do quando está muito quente. No fio geralmente acontece a dilatação e acontece a contração ao mesmo tempo. Então, os fios são feitos em forma de pingadeira desse jeito para evitar justamente essa parte da dilatação térmica. Então, ele pode superaquecendo, ele cresce, ele fica maior, e na diminuição da temperatura ele fica menor. Então, é perigoso ele esticar e arrebentar. Então, por isso que é feito dessa forma de pingadeira. Nos trilhos do trem, hoje em dia, mais moderno, temos as juntas de dilatação, que são essas aqui, para evitar justamente que os trilhos superaqueça e se dilata. Por que o pote de vidro aqui? E quando a gente tem muita dificuldade em abrir um pote desse, é porque geralmente está frio, então há uma contração. Quando está contraído, fica difícil de abrir. Quando você aquece a tampa, ele se dilata, fica mais fácil de abrir. Então, a dilatação e contração, a dilatação é o aumento da temperatura e a contração é a diminuição da temperatura. Okay? Dilatação linear é o aumento do volume, é o aumento de volume que acontece com apenas uma dimensão. Então, aqui vai acontecer o quê? Não apenas de uma dimensão, em linha reta. Nas linhas de trem é o que mais acontece. Então, aqui mesmo houve um aumento de temperatura e é impossível também passar aqui. Ó. Por quê? Porque aqui não tinha aquela junta de dilatação. Na engenharia agora já temos essa junta de dilatação justamente para evitar esses danos aqui. Ó. Justamente. Então, por que isso da engenharia? Para poder evitar esses prejuízos, evitar acidentes, um monte de coisa. Então, temos a dilatação linear, que é essa aqui, a variação do comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear, que é único, e a variação da temperatura. Quando você vai procurar somente o comprimento, sem a variação, temos o comprimento final, que é o comprimento inicial, aí 1 mais o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Lembre-se, esse 1 aqui é da fórmula, ok? Vamos para o exemplo 1. Uma barra de alumínio ela apresenta comprimento de 2 metros. Então, LO vale 2 metros. A temperatura de 15 graus Celsius, a temperatura inicial. Essa barra ela é aquecida até a temperatura de 40 graus Celsius. Considerando o coeficiente de dilatação linear do alumínio de 23 vezes 10 a menos 6 graus a menos 1, calcule a variação do comprimento, ou seja, ΔL, e o comprimento final, que é o L. Então, vamos coletar primeiro os dados. Aqui temos o LO. Temos o LO vale 2. Temos o coeficiente de dilatação. Quando é coeficiente de dilatação linear, não precisa trabalhar com ele. É só ele puro. Não precisa mexer com ele. Já vem pronto. Temos aqui está procurando a variação do comprimento e o comprimento final. Temos a variação da temperatura, 40 menos 15, 25. Muito fácil. Então, vamos aos cálculos. Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. Então, temos aqui o comprimento inicial, temos aqui o coeficiente de dilatação, temos aqui a variação da temperatura. Então, vamos multiplicar só os termos aqui, ó. Não vamos multiplicar a base 10, vamos multiplicar só os termos. 2 vezes 23 vezes 25, deu 1150. Para converter isso aqui em decimal, quando é elevado a menos, geralmente a gente divide por o número de zeros que tem aqui, equivale ao número que está aqui. Ó. Como temos um 6 aqui, então temos 6 zeros aqui. Ó. Dividiu, transformou ele na forma decimal. E o comprimento final, letra B? O comprimento final é o seguinte, a variação é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Então, temos a variação, temos o comprimento final e temos o comprimento inicial. Esse aqui está
está no segundo membro, negativo, ele passa para o primeiro membro, então positivo. Somou, chegou na resposta final. Vamos para o exemplo 2. Calcule a temperatura final de um fio que foi submetido a uma variação de comprimento, ΔL, de 0,00056. Lembrando que seu comprimento inicial era de 1,6 metros e a temperatura inicial era de 12. Então, ele está procurando o quê? A temperatura final. Então, não temos o TF. Os dados aqui... aqui ele deu um dado que vale... O coeficiente de dilatação vale 1,4 vezes 10 menos 5. Então, ficou fácil. Vou colocar na fórmula, ΔL vale 0,056. O comprimento inicial vale 1,6. E o coeficiente aqui, a gente eu já resolvi trabalhar com ele. Já dividi ele para tirar da forma de potência de base 10 e transformei em forma decimal. Aqui agora é só fazer a multiplicação. Como aqui não tem um sinal de mais, eu já posso multiplicar 1,6 vezes o coeficiente aqui. Multiplicou, agora eu faço o sistema na distributiva. 0,000224 vezes TF e a multiplicação vezes o menos 12. Então aqui a gente já chega no resultado. Daqui para lá é matemática pura, aplicada. Então chegamos aqui, temos o TF igual a 0,008288 dividido por 0. Lembre-se, não vamos arredondar. Na dilatação térmica não costumamos arredondar número nenhum. Geralmente põe números inteiros, tá? Porque um arredondamento aqui faz uma grande diferença na dilatação térmica. Então não vamos arredondar. Vamos pôr todos os números da casa decimal que der aí na calculadora. Então, dividindo esse por esse, deu 37 graus Celsius redondo. Então vamos para a dilatação superficial. A dilatação superficial ela se dá pela área, a área do objeto. Aqui então temos a área inicial e chegamos na área final. Dilatação superficial é o nome dado ao fenômeno que há um aumento da área do corpo, ocasionado por um aumento de temperatura. A equação de dilatação superficial se dá por ΔS, que é a variação da dilatação superficial. Temos a área inicial, o coeficiente de dilatação e a variação da temperatura. Uma coisa que chama atenção aqui é a questão da dilatação, do coeficiente de dilatação, que o superficial é 2 vezes o alfa. Por que 2 vezes? Porque ele trabalha a base, que essa aqui é a base, vezes a altura. Ou altura vezes base, tanto faz. Então, por isso que é 2 vezes, que é base vezes altura, para calcular a área. Então, além dessa forma, podemos calcular a dilatação superficial de outra maneira, de modo a encontrar a área final, que é essa aqui. A área final é igual à área inicial, o 1 de novo aqui, ó, mais o coeficiente vezes a temperatura. Tudo é padrão, tá? Isso aqui é padrão para as 3 formas. Exemplo, uma placa de 0,4 metros quadrados e coeficiente de dilatação superficial igual a 2 vezes 10 a menos 5 graus a menos 1, ela é aquecida de 20 até 200. Determine o aumento ou a dilatação superficial. Então, vamos falar aumento ou dilatação superficial, é o mesmo. Dados. Aqui temos a área inicial, que é 0,4 metro quadrado. Temos o coeficiente já pronto e temos a variação da temperatura. Está procurando então a variação da área aqui. Ó. Então vamos lá, variação da área igual a área inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. Então aqui fazendo a multiplicação somente dos números, 0,4 com 2 com 180, chegamos a 144. Vezes 10 a menos 5. Convertendo isso, temos 0,0144 metros. Convertendo e dividindo por 5 zeros. Uma chapa metálica retangular de 0,05 metros quadrados, então é superficial. Encontra-se a uma temperatura de 25 graus Celsius. Quando passa a ser aquecida pela luz do Sol, até que sua temperatura atinja 75 graus Celsius.
Sendo o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a chapa igual a 2 vezes 10 a menos 4 graus a menos 1, de quanto será a área final? Ele está pedindo a área final, tá? Ele não te deu a variação da área e está pedindo a área final. Então, vamos usar essa fórmula aqui, ó. A área final é igual a área inicial vezes 1 mais beta vezes ΔT. Então, temos aqui, temos a área inicial, que é essa aqui. Não temos a área final. Já temos o coeficiente. Temos a variação da temperatura. Lembrando que o coeficiente aqui está 2 vezes 10 a menos 4. Aqui eu converti ele para decimal, que é 0,002. Então, dividir por 4 zeros. E aqui só a matemática pura. Lembrando que não se deve somar esse 1 com o 0 aqui, não. Primeiro resolve-se a multiplicação. Fazemos a adição. 0,05 vezes a soma de 1 mais 0,01 deu 1,01. Então, multiplica esses dois, chegamos a 0,0505. Então, isso aqui é a área final. Ele começou com uma área de 0,05 e terminou com uma área de 0,0505. Beleza?